Olá, pessoal. Espero que todos estejam muito bem. Vamos dar prosseguimento ao nosso curso de Eletrodinâmica. E hoje o nosso tema é sobre os geradores elétricos. No encontro passado, no nosso vídeo, falamos sobre um dispositivo chamado resistor, que tem a capacidade de resistir à passagem da corrente elétrica. E ao fazê-lo, ele transforma energia elétrica em energia térmica, o que é conhecido como o efeito Joule. Pois bem, esses resistores são dispositivos passivos que têm essa função de resistir à passagem da corrente. Mas eles compõem um circuito. E um circuito precisa de uma alimentação, né? Para que um aparelho possa funcionar, é necessário que haja uma fonte de energia. Para tanto, é indispensável que haja um dispositivo capaz de fornecer essa energia para o circuito em questão. E esse dispositivo se chama gerador elétrico. Então, o que é esse gerador elétrico? Eu vou chamar esse gerador elétrico do dispositivo que vai transformar os diversos tipos de energia possíveis em energia elétrica. Eu tenho aqui alguns exemplos desse tipo de dispositivo. Nessa primeira figura, eu tenho a bateria. Por exemplo, aquela bateria de carro, que transforma energia química em energia elétrica. Agora, nessa figurinha aqui, eu tenho o exemplo de uma célula fotovoltaica, que transforma a energia solar em energia elétrica. Bem comum no nosso dia a dia, que também pode dar exemplo de um gerador, é o de uma hidrelétrica. Tá? Na hidrelétrica, você aproveita a energia da água armazenada ali, que é uma energia potencial gravitacional, tá? Para fazer girar turbinas aqui, ó, esses dínamos que transformam a energia potencial gravitacional em energia elétrica. E por fim, outro exemplo possível é o da energia eólica, que tem origem dos ventos, que são energias mecânicas, tá? Essa energia que faz esta hélice girar. E aqui você tem um gerador elétrico que transforma a energia mecânica do vento em energia elétrica. Conhecemos agora um pouco sobre o que é um gerador elétrico. Mas quando ele gera esta energia elétrica, é claro, a partir de uma transformação de um tipo de energia em outro, porque não se gera energia do nada, é claro, tá? Então ele mais que transforma essa energia. Ele faz isso para um dispositivo que utiliza essa energia por uma certa quantidade de tempo. A energia pela quantidade de tempo nós chamamos de potência. É possível demonstrar a partir de experimentos no laboratório que a potência gerada por um gerador elétrico, que eu vou denotar aqui pela letra P com índice G, né? Potência gerada, que esta potência gerada é diretamente proporcional à corrente que circula no circuito que está sendo alimentado. As duas são conectadas, né, por uma grandeza que chamamos de força eletromotriz, tá? Que eu vou denotar pela letra epsilon. Isso quer dizer que a potência gerada pelo gerador é o produto desta força eletromotriz com a corrente que está ali no circuito. Certinho? Ora, mas vamos dar uma interpretação para esta força eletromotriz. E para isso, eu vou aqui colocar o exemplo de um gerador, que é a pilha. Está aqui então a nossa pilha, tá? A pilha é um gerador elétrico. Ele transforma energia química em energia elétrica e assim alimenta o seu circuito. Mas em nível estrutural, vamos embora ver aqui.
Este polo positivo que aparece aqui é chamado assim porque há nesta região, tá, uma região de maior potencial eletrostático. E este polo negativo se diz que há uma região de menor potencial eletrostático. A gente pode dizer que a pilha basicamente é um separador de cargas. Então há uma separação de cargas aqui formando esses polos, tá? Se há uma separação de cargas, tá? Há uma região de cargas de sinais opostos, há um campo elétrico, tá? Que, né, vai da parte positiva para a negativa. Então a gente pode definir uma diferença de potencial entre esses polos. Esta diferença de potencial que surge, esta tensão, é aquela que vem inscrita na bateria. Por exemplo, essas baterias você tem lá escrito 1,5 volts, tá? É a DDP, tá, desta bateria. Com essa DDP, você ligando isso num circuito, tá? Então você vem aqui e liga isso num circuito elétrico e estabelece então uma corrente elétrica. Percebam uma coisa, esta corrente aqui gerada, ela está fluindo do polo positivo para o polo negativo. Este sentido é o sentido convencional da corrente elétrica. Por quê? Olha, se este é o polo de maior potencial e este é o polo de menor, as cargas elétricas negativas, que são as responsáveis pela condução elétrica, deveriam sair do polo negativo e ir para o positivo. Este é o sentido real. Mas a gente sabe, tá, que para a nossa convenção, tá, é assim. Elas vão, para todos os efeitos, do polo positivo para o negativo. Por isso se chama convencional, ok? Entendido isso, então vamos lá. Suponhamos então que seja este o movimento natural. O elétron sair do polo positivo e ir para o polo negativo. Tão natural quanto você pegar um objeto de uma certa altura e soltá-lo e ele cai. Este, então, o movimento no circuito seria um movimento natural. Mas quando esse objeto cai no chão, ou, comparando com essa situação, quando esse elétron chega aqui no polo negativo, ele está sem energia, né? Você, então, precisaria dar uma nova energia para ele pudesse voltar aqui para cima, para que ele seja carregado do polo negativo para o polo positivo. Assim como você pega um objeto do chão e coloca ele novamente lá no alto. Então, quem é o responsável por fazer isso, gente, é justamente a bateria. No caso aqui, a nossa pilha. Ela faz isso. Então, ela pegaria o elétron, levaria ele de uma energia menor aqui para uma energia maior, como se fosse isso, tá? E então, depois soltaria ele cairia naturalmente, fornecendo assim então um circuito, um ciclo, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que se é natural ir do polo positivo para o negativo, que o trabalho realizado aqui neste processo é um processo eletrostático. Este trabalho é realizado por uma força de origem eletrostática. Ok? Mas, por outro lado, se eu quiser fazer o processo oposto, do negativo para o positivo, o esforço realizado, o trabalho realizado, é de origem não eletrostática. Uma vez compreendido o que vem a ser esta força de origem não eletrostática, este trabalho não eletrostático, podemos, então, trabalhar agora com o nosso epsilon, nossa força eletromotriz. Ela é a razão entre a potência gerada e a corrente elétrica. Eu isolei ela aqui nessa equação, passei o I dividindo. Mas qual a definição de potência
que vem ali da mecânica. É o trabalho realizado por unidade de tempo. Aqui, né, na eletrodinâmica, corrente é a quantidade de carga, né, por unidade de tempo. Assim, eu vejo, né, estes tempos aqui se cancelam, os ΔTs, e o que eu tenho é o trabalho sobre a quantidade de carga. Daí, podemos, enfim, tirar a interpretação do que vem a ser esta força eletromotriz. Ela pode ser considerada como a quantidade de trabalho realizado para levar uma carga do polo negativo para o polo positivo, ou seja, um trabalho realizado por uma força não eletrostática por unidade de carga. Está aqui. Chamamos muitas vezes aqui com essa abreviação esta força eletromotriz de FEM, né? E ela não é nada mais do que o trabalho realizado por uma força de origem não eletrostática, que para nós chamamos de um processo não natural, para levar este elétron do polo negativo para o polo positivo, ou seja, de um ponto a outro dentro desta bateria, tá? Dividido pelo valor desta carga que ela levou. Bem tranquilo, né, pessoal? Bem simples. Vamos então falar sobre a unidade dessa grandeza no sistema internacional. Nesse nosso sistema padrão, né, que eu chamo de SI, então no SI, a unidade da força eletromotriz, tá, é igual à unidade de potência por corrente elétrica, né, que a gente pode chamar aqui, né, potência é o watt, corrente é o ampere, né? Mas talvez seja mais natural você ver assim, ó, como essa própria fórmula que a gente mostrou aqui, ó, é unidade de trabalho por unidade de carga, né? Desse modo, eu poderia dizer que isso aqui então também é a unidade de trabalho, é a energia, é o joule, né? E carga é coulomb. Tanto watt por ampere ou joule por coulomb, eu posso chamar, né, de volts, tá? Ambos são em volts, tá? Então, denotado pela letra V, né? Nada de novo, a gente já sabia, né? Que o joule por coulomb era o volt, da própria definição do que era o potencial elétrico. E é sobre isso que eu quero falar, tá? Esse é o grande quê da questão. Embora a força eletromotriz tenha a mesma unidade da DDP, que é a tensão, né, elétrica, DDP e força eletromotriz são fisicamente bem diferentes. E isso talvez vai complementar bem na sua cabeça agora, ó. Enquanto a DDP, né, pode ser associada a um campo eletrostático, a força eletromotriz ela tem origem de um campo não eletrostático, tá? Então fica aí essa dica. Muitas vezes, em alguns vídeos, algumas pessoas, ou até já vi alguns livros, falando que força eletromotriz é DDP. Não, não é. Elas compartilham da mesma unidade física, mas têm significados físicos e origens
da física bem diferentes, tá? Guardem isso no coração e na mente de vocês. A gente falou de um monte de características da bateria. Agora vamos falar da sua representação. Num circuito qualquer, os dispositivos têm uma representação, um esquema. Assim como a gente mostrou para o resistor, para o capacitor, o gerador também tem uma representação, um desenho que aparece nos projetos, nos esquemas, né, ou nos problemas que a gente for tratar. Está aqui, ó. Então nós temos algo do tipo. Essa parte superior aqui representa o polo positivo, como aqui na pilha. Essa parte aqui inferior representa o polo negativo. E aqui do lado o valor nominal da força eletromotriz, né? Aquilo que vai gerar energia, a DDP disponível para o circuito. Mas nessa figura da esquerda, né, que a gente está vendo a representação do gerador, você vê uma figura aqui familiar a você nessa altura do campeonato, que é a figura de um resistor. E por que esse cara está fazendo aqui, acoplado a esse gerador? Isso acontece por um fato bem notório, bem simples. A gente sabe que os geradores são construídos com materiais condutores. E materiais condutores, intrinsecamente, né, têm uma resistência elétrica. Logo, dizemos que este desenho, nesta forma aqui, nós levamos em consideração a resistência interna de um gerador. Então, na figura à direita, vamos ter a representação de um gerador chamado de ideal. Ideal, pois não tem resistência interna. Mas na maioria dos casos, teremos esta representação aqui, como esse dispositivo à esquerda, que vamos chamar de gerador real, no qual levamos em consideração a sua resistência interna.